De volta já aqui com Bem Assim. Você já ouviu falar em retinopatia por diabetes? Sabia que a diabetes ela pode acabar levando à cegueira? Pois é, quem vai explicar muito melhor para a gente sobre esse assunto agora também por Skype é o oftalmologista Rafael Morandi. Acertei, doutor Rafael, a pronúncia do sobrenome? Isso. Ok, então, doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui junto com a gente no Bem Assim, pela sua disponibilidade para nos conceder essa entrevista. Vamos lá, né, falar um pouquinho sobre diabetes e essas sequelas que pode acabar, né, deixando na nossa visão. Para começar, doutor Rafael, podemos explicar o que é a diabetes, assim, só para o pessoal, né, que não consegue compreender muito bem, tentar, na verdade, ter uma noção melhor da doença? Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E quando a gente fala da retinopatia, quando a gente vai conversar um pouquinho do diabetes, eu acho um assunto delicioso para conversar, é um assunto que está no dia a dia da maioria da população, então eu acho que é um assunto muito importante, a gente tem sempre bastante coisa para estar agregando e falando, porque todo mundo acaba sempre tendo uma duvidazinha e acaba não entendendo direito o que é a retinopatia ou o diabetes. Quando a gente começa a falar do diabetes, a gente precisa lembrar de um ponto principal, que é o açúcar elevado dentro da corrente sanguínea, né? Então, quando a gente pensa na corrente sanguínea do corpo inteiro, a gente tem que lembrar que nos nossos olhos tem os vasos sanguíneos também. E essa circulação que está com muito açúcar, esse excesso de açúcar vai estar chegando também de uma forma inadequada nos nossos olhos. E aí vai trazer a uma doença que a gente chama de retinopatia diabética, que é nada mais do que o diabetes descontrolado que trouxe uma doença na retina. A retina é uma das estruturas dos nossos olhos. Ok, então já dá aí para a gente ter uma noção muito boa de que a diabetes, né, pessoal, esse excesso de açúcar no sangue pode também acabar, né, trazendo complicações para a nossa visão. Doutor, tem sinais, tem sintomas da retinopatia diabética? Quando a gente, eu não sei se eu escutei muito bem, deu uma cortada na... Se tem sinais ou sintomas, isso. Ótimo. Quando a gente pensa em qualquer doença dos olhos, o principal sintoma e um dos sintomas que a gente deve prestar atenção é quando a gente tem alguma turvação visual. O que nossos olhos são feitos? Para enxergar. Qualquer coisa que acontece que descontrola a saúde ocular, um dos principais fatores é ter um embaçamento, ter uma turvação, ter uma dificuldade para enxergar. O principal deles é o embaçamento, que é o começo de qualquer doença ocular, é o embaçamento. Ok, um outro ponto, né? Tem diferentes tipos de retinopatia? Na verdade, existe a retinopatia, de forma geral, é a doença na retina, numa das camadas da retina. Sim. Tem a retinopatia causada pela pressão alta. Claro, a gente está aqui falando da retinopatia causada pelo diabetes. E dentro da retinopatia causada pelo diabetes, a retinopatia diabética, a gente tem várias classificações, desde o grau mais leve até o grau mais avançado e o grau mais grave. Então a gente tem várias classificações, não seriam tipos, mas pode ser tipos. Ok, e como é que é feito o diagnóstico, hein, doutor Rafael? O diagnóstico nada mais é do que estar passando em consulta com o oftalmologista ou até com o endocrinologista para a gente conseguir examinar o fundo do olho. Então, quem já foi no médico, o médico já solicitou, quem tem diabetes sabe, o endócrino sempre pede a fundoscopia. A fundoscopia é o exame do fundo do olho. Isso a gente deve, e quem tem diabetes tem que fazer todo ano, tem que fazer essa triagem para ver se tem ou não tem a retinopatia diabética. Isso por quê? Porque nos graus mais leves da doença, a gente não tem nenhum comprometimento visual, de perda visual importante. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe que tem a doença. É uma doença silenciosa que vai evoluindo devagarzinho. Mas, com o passar do tempo, o avanço da doença nos graus mais avançados, aí sim o prejuízo visual é mais importante. E a pessoa daí já sabe, mas no começo não. Por isso que a triagem e o acompanhamento anual é muito, muito importante. Ok. Uma vez diagnosticada, a doença ela é reversível, doutor? Nos graus iniciais, felizmente é.
Se detectar a doença no comecinho dela, dá para reverter. Se detectar nos graus avançados, às vezes não consegue reverter totalmente. Às vezes consegue estabilizar e deixar que ela progrida. Então, depende do estágio, mas se detectada nos estágios iniciais, isso é a nossa maior preocupação, ter um diagnóstico precoce, sim, ela pode ser reversível, sim. Ok, ótimo então essa notícia, né? Com diagnóstico precoce é possível sim, tá, pessoal? Fazer o tratamento e reverter, né? A doença, ela ataca homens e mulheres da mesma forma, doutor Rafael? Sim, ataca. A gente precisa lembrar que a doença é causada pelo diabetes. Então, o que vai determinar a retinopatia diabética é o diabetes descontrolado, é a hiperglicemia crônica, a hiperglicemia muito alta por algum tempo. Então, o principal fator desencadeante da doença é o descontrole do diabetes, é uma hiperglicemia. Ok, e aparece nos dois olhos ao mesmo tempo ou geralmente aparece em um olho, depois em outro? Como a gente fala da circulação, a circulação que atinge um olho e atinge o outro olho, elas são iguais, são equivalentes. Então, como o sangue está elevado no corpo inteiro, geralmente ela acomete os dois olhos. Às vezes um olho um pouquinho pior, um pouquinho mais avançado que o outro. Mas se existe retinopatia em um olho, provavelmente existe retinopatia no outro olho. E não só no olho a gente precisa lembrar. Se tem uma doença, tem um probleminha na circulação com a taxa elevada de açúcar, a gente precisa se preocupar com o coração, com o rim, com as outras partes do nosso corpo, não só com os olhos também. Ok. E como é que é o tratamento, hein, doutor Rafael, da doença? O nosso tratamento varia. Se a gente tem um diagnóstico no comecinho dela, um diagnóstico precoce, o principal tratamento é o controle glicêmico, tá? E o controle glicêmico ele vai ser o principal tratamento em todos os estágios da doença. Ele tem que existir, ele tem que ser feito. Tem que ter uma hemoglobina glicosilada dentro da meta, tem que ter uma glicemia dentro do alvo, isso sempre, tá? Mas no estágio principal a gente faz apenas isso. Conforme a doença vai avançando ou os graus são mais avançados, a gente tem tratamentos mais específicos e mais modernos, que variam desde lasers, que a gente faz lá dentro do olho para cauterizar os vasinhos sanguíneos, até medicamentos que são colocados dentro do olho, intraocular. Ok. E como é que as pessoas que estão em casa, né, agora nos assistindo, até mesmo no trabalho, como é que elas podem buscar mais informações sobre a doença? Como é que é? Desculpa, cortou, não consegui escutar. Como o pessoal que está nos acompanhando agora, eles podem buscar mais informações sobre a doença, né, caso eles tenham alguma dúvida? Na DJ a gente tem o acompanhamento, né, da DJ em São Paulo, no site a gente tem, fala um pouquinho. A gente tem na internet bastante coisa, bastante assunto que fala da retinopatia. Então, a internet hoje é uma forma bastante segura de estar pesquisando, mas o mais importante é estar conversando com o médico, e daí o médico vai estar podendo guiar um pouquinho sobre a doença. Ok, muito bem. Quais são as dicas, hein, que ficam então aí para o pessoal sobre a retinopatia diabética? A principal dica e a dica mais importante é o controle glicêmico. Sempre que a gente fala de alguma patologia, alguma doença que diz respeito ao diabetes, o controle glicêmico é o principal e o mais importante. Uma hemoglobina glicosilada controlada dentro da meta. Muito bem. Muito obrigada, doutor Rafael, pela sua participação aqui com a gente. Adorei entender muito mais um pouquinho, né, sobre essa doença e também, é claro, conversar com o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, quem conversou, né, com a gente sobre retinopatia diabética, tá? Foi o oftalmologista Rafael Morandi. Muito bom, agradeço demais aí ao doutor pela sua disponibilidade. Olha, nós vamos ficando por aqui, mas você continua agora acompanhando a nossa programação. E não esquece, tá? Amanhã, a partir de 9h30, nós voltamos a nos encontrar aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo para você, tchau, tchau e até mais. Oral Unique.
cada sorriso é único.